amigos, mais uma vez me encontro aqui para falarmos sobre a mediunidade, porque todos nós temos esse dom, mas dependendo, quer dizer, dos graus que existem, uns mais, outros menos, né? E justamente para aqueles que vieram com essa tarefa é que é destinado a esses estudos. Os outros também podem ver, podem escutar, porque orienta irmãos, orienta conhecidos e assim por diante. Mas não pode ficar sem estudos, sem esclarecimento, gente. É como tudo, qualquer outra coisa que a gente faz na nossa vida, né? Se eu for fazer uma determinada coisa que não é da minha função, primeiro me informo, vou ver. Existem livros que falam a respeito? Existe uma pessoa que pode me aconselhar? Eu não vou entrando assim abruptamente e nem deixando de lá porque eu não sei o que é. Pelo contrário, nós temos que ir em frente e saber, atrás daquilo que precisa ser sabido. Nós vamos começar hoje com a formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade. Porque se vocês não procurarem um livro ou não procurarem saber, vocês não vão ficar sabendo nunca. E não é assim, recebendo uma entidade em qualquer lugar, de qualquer jeito. Existem normas, existem critérios, caminhos, preparos. Desenvolvimento da mediunidade. Ocupar-nos-emos, especialmente aqui, dos médiuns escreventes, porque esse gênero de mediunidade é o mais difundido, e de outra parte, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que dá os mais satisfatórios e mais completos resultados. É cômodo, sim, por causa que fica mais fácil, né? Da maneira de se entender. Não precisa buscar no dicionário nem nada, já vem ali escrito aquilo que a entidade quer dizer, quer ensinar, quer passar. Bom, infelizmente, não há até o presente momento diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui essa faculdade. Os sinais físicos pelos quais certas pessoas acreditaram ver indícios nada têm de certos. Elas se encontram nas crianças, nos velhos, entre homens e mulheres, quaisquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Não há senão um meio para lhe constatar a existência, que é o de experimentar. Pode-se obter a escrita, como vimos, por meio de cestas, pranchetas ou diretamente pela mão. Este último modo sendo mais fácil e pode-se dizer o único empregado hoje, e é o mesmo que nos empenhamos em dar preferência. É o mesmo que nós estamos dando preferência. O procedimento é o mais simples. Consiste tão unicamente em tomar um lápis e um papel e se colocar na posição de uma pessoa que escreve, sem outra preparação, mas para que se tenha sucesso, várias recomendações são indispensáveis, né? É lógico, gente, que esse tipo é para quem tem esse dom da psicografia, né? Por exemplo, eu não tenho. As minhas amigas também não. Mas eu conheço aqueles que têm, entende, gente? Não vão vocês, eu vou ver se vem algum espírito aqui. Não se brinca com isso. Já falei, vamos levar bem a sério, né? Se você sentir algo com o braço, por exemplo, que está formigando, está esquentando a mão, ou que está sentindo algo num determinado chakra, porque tudo depende dos nossos chakras. Isso depois eu vou falar. Já foi falado, quando foi falado sobre os chakras. Eu vou falar outra vez, para vocês se situarem.
porque os nossos chakras têm muito a ver com a nossa mediunidade. Bom, como disposição material, recomendamos evitar tudo que possa embaraçar o livre movimento da mão. É mesmo preferível que esta não repouse inteiramente sobre o papel. A ponta do lápis deve apoiar o suficiente para traçar, mas não obstante para sofrer resistência. Todas essas preocupações tornam-se inúteis uma vez que se conseguiu escrever corretamente, porque então nenhum obstáculo poderia deter. Estas não são senão as preliminares do aprendiz. É evidente que nós devemos ter precauções, não brincar, ter responsabilidade. E depois disso, vocês podem, se vocês estão sentindo alguma coisa, o ideal é se dirigir a um centro espírita, né? Aí ele vai convidá-la para vocês assistirem, ficarem na assistência, vai tomando passe, vai observando se ainda continua com aqueles problemas. Depois, devagarzinho, vocês são convidados a sentar na mesa para dar a passagem para o mentor, ou então para ver se sente alguma coisa, gente. Torno a falar que não é para brincar nem fazer nada por aí afora. Isso é uma coisa séria. E é indiferente o serviço da caneta ou do lápis. Certos médios preferem a caneta, mas esta não pode convir senão aqueles que estão formados e que escrevem pausadamente. Há os que escrevem com tal velocidade que o uso da caneta seria quase impossível ou pelo menos muito incômodo. Ocorre o mesmo quando a escrita é brusca e irregular ou quando se comunicam. Espíritos bravos, violentos e que batem com a porta e as quebram, destroçando com a ponta, destroçando o papel. Bom, se bem que eles batem em tudo mesmo, do jeito que certos espíritos violentos, né? Eles fazem barulho, fazem questão de mostrar que estão por ali. Bom, mas toda calma deve, evidente, também ter, né? Toda calma, muita atenção naquilo que está fazendo, que vai fazer. Tem gente que a gente está falando, está explicando, a gente nota que a pessoa está alheia, ou está prestando atenção em tudo, menos na que a gente está explicando, falando. Depois, não entendi, não deu certo. Então vocês vejam bem que é como se vocês estivessem numa escola aprendendo pela primeira vez. O desejo de todo médium aspirante, naturalmente, é o de poder se comunicar com o espírito das pessoas que lhe são caras. Mas deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com o espírito determinado frequentemente oferece dificuldades materiais que a tornam impossível para o principiante. Para que o espírito possa se comunicar, é necessário que entre ele e o médium relacionamento fluídico que não se estabelece sempre instantaneamente. Não é senão à medida que a faculdade se desenvolve que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito que chegue. Pode ocorrer, pois que aquele com quem se quer comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo, malgrado sua presença, como pode ocorrer também que não tenha nem a possibilidade nem a permissão de se entregar ao apelo que lhe é feito. Por isso convém, no início, não se obstinar em chamar um espírito determinado, com exclusão de todos os outros, porque ocorre frequentemente que não seja com esse que as relações fluídicas se estabeleçam com a mais facilidade, qualquer que seja a simpatia que se tem por ele. Antes,
pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso dedicar-se ao desenvolvimento da faculdade e para isso é preciso fazer uma chamada geral e se dirigir, sobretudo, ao seu anjo da guarda. Então, não é assim, vou voando, vou chegando, vou entrando. Vocês viram? E quando cada um de nós desencarna, já foi falado. Primeiro, a gente passa por um período, há aqueles que logo têm noção de que desencarnaram, mas outros passam por um período de como se estivesse perturbado, como se tivesse tomado um remédio e não conseguisse entender, a cabeça é confusa. E outros não, outros passam por lá de lá, já olham o ambiente, já logo notam, mas não é todo mundo assim, gente. Ninguém é igual a ninguém. Pode acontecer, como já foi visto, que às vezes a pessoa fica meses sem saber que desencarnou. Meses. Então, por esse motivo também é uma das causas que a gente não deve procurar se comunicar com esse nem com aquele, seja quanto tempo que desencarnou. Porque muitos, a gente não conheceu o que foi aquela pessoa em vidas anteriores, se ela está passando por algum tratamento, se ela está ainda passando por uma prova, uma expiação, mesmo do lado de lá, né? Se ela está em lugar de sofrimento. Sim, façam prece, oração do fundo do coração, mas não queiram fazer aquilo que não pode, pode-se dizer impossível. E tem aqueles que estão lá do lado de lá trabalhando constantemente. Há aqueles que ficam muito tempo em hospitais lá no plano astral, se tratando, se cuidando. Vocês vão falar, mas é o corpo dele que estava doente, e tudo bem. Mas o espírito da gente fica também com problemas. Então tem que eles fazem um refazimento, né? Fazem um tratamento na parte espiritual nossa. E com isso, muitos são ocupados, muito correm atrás das coisas para ajudar, né? Para receber espíritos que desencarnaram, outros que trabalham na encarnação dos espíritos, e por aí vai, gente, por aí vai, né? E a gente, na realidade dos fatos, o melhor mesmo é a gente esperar, né? Esperar o dia que um ente querido, alguém conhecido de vocês vier, e também tem outra. Não é assim, ele pode chegar lá no centro, ver a gente, mas não existe um médium que tem afinidade fluídica, para ele chegar a ele e conseguir dar uma incorporação, né? E começar a falar, começar o que ele falar, o que ele quer. Que nem sempre acasala os fluidos, nem sempre dá certo. Também tem esses negócios. E com isso nós vamos aprendendo, cada vez que a gente vai falando, cada vez que vai dizendo, vocês vão entrando nesses conhecimentos todos, gente. Porque é muito livro, muita coisa que vocês terão que ler. Então, no momento, vocês já estão aprendendo coisas que foram resumidas com a simples finalidade para passar para vocês. E por nesse momento, nós vamos parar por aqui, continuando com o mesmo tema, com o mesmo tipo de conversa, né? Conselhos, orientações. Só sei, gente, você que é médico e tem medo, não tenha medo, gente. Não tenha medo. Não tem por que ter medo. Se você sente alguma coisa, é porque você já veio com essa prova, né? Eu também não passei. Eu vou falar para vocês. Eu não passei bem no meu desenvolvimento. Mas não é por isso que o outro vai passar mal. Que aquele vai passar mal. Tem gente que não sente absolutamente nada, né? E se a gente sente, é como eu falei,
a gente tem ainda, né, uns pecadinhos para cá, pecadinho para lá, que a gente precisa lixar, precisa ir se limpando dessas coisas. Então, até outro dia e que Deus nos abençoe a todos.